Boa noite, classe. Boa noite, professor Renato Fileto. O nosso trabalho trata sobre bancos de dados geográficos. Nós somos os alunos Anelisa Krieger, Luiz Munhoz, Jaqueline Cardoso e Marcelo Pietro Contini. SIGs, ou Sistemas de Informação Geográficos, são um conjunto de programas, equipamentos, metodologias, dados e pessoas perfeitamente integrados que tornam possível a coleta, armazenamento, processamento e análise de dados geográficos, assim como a produção de informação baseada na sua aplicação. Ou seja, são sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos. A principal diferença de um SIG para um sistema de informação convencional é a sua capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos como as geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos. As IDS, ou Infraestruturas de Dados Espaciais, são infraestruturas tecnológicas que garantem o acesso, o armazenamento e a publicação dos dados e metadados de acordo com normas e padrões estabelecidos. Na prática, os usuários acessam remotamente os dados e metadados geoespaciais armazenados nos diversos bancos de dados dos provedores, por meio de uma interface única de acesso, normalmente conhecido como geoportal. Sobre o funcionamento de uma IDE, o usuário consulta e descobre os dados a partir do catálogo de metadados e geoserviços disponíveis no geoportal. Assim, o usuário acessa e consome os dados geoespaciais que provêm de diversas instituições. As instituições, por sua vez, publicam seus dados e metadados de acordo com as normas e padrões estabelecidos para a IDE. Metadados são documentos que descrevem os dados. Devem responder às seguintes perguntas sobre eles: o que é, quando foi produzido, por quem foi produzido, qual a extensão geográfica abrangida pelo dado, como foi produzido, qual sua qualidade, entre outras informações. Os metadados exercem papel fundamental na busca, exploração e correta utilização dos dados. Na figura, um exemplo de metadado descrito pela Content Standard for Digital Geospatial Metadata, que inclui campos mandatórios e campos mandatórios se apropriados ao padrão da IDE. Como além dessa representação espacial dos objetos, o SIG também permite verificar essa correlação entre os diferentes objetos e fenômenos, se torna uma ferramenta extremamente útil para diversos setores. Eu vou falar de alguns exemplos, mas existem infinitas aplicações, então vou citar só algumas. Pode ser utilizado para a área de saúde, tanto para analisar e monitorar o crescimento de uma doença em uma determinada região, por exemplo, ou recolher dados referentes à localização das unidades de saúde que têm preparamento para lidar com uma determinada condição específica de saúde. Pode ser utilizado na área ambiental para estudo de fenômenos ambientais, monitoramento e planejamento de condições que possam ter algum impacto no meio ambiente, como monitorar o avanço de queimadas em uma determinada área, para previsão de eventos meteorológicos, enfim, em várias outras aplicações. Pode ser utilizado também com um cunho social e de planejamento urbano, por exemplo, em questões de transporte e logística para tomada de decisões. Enfim, existe uma infinidade de aplicações. Na imagem eu trouxe um exemplo que foi utilizado para essa área de saúde, em um estudo sobre o crescimento dos casos de dengue, que foi realizado em São Paulo. Então, como a gente viu, podem ser representados tanto fenômenos físicos quanto fenômenos sociais nesse espaço geográfico. Em questão de fenômenos físicos, a gente pode representar objetos com fronteiras naturalmente definidas, como é o caso de montanhas e vales, etc., ou informações atreladas aos fenômenos que variam ao longo do tempo, que seria o caso de temperatura, umidade, poluição e etc. E já em um contexto social, existem esses conceitos que partem de convenções humanas, como seria o caso de representar espacialmente municípios, países, onde não existe essa barreira natural, física,
mas a gente define as fronteiras por meio de alguma formalização legal. E também tem elementos sociais que variam continuamente no espaço, como índices de pobreza, exclusão social, desenvolvimento humano, etc. Vou falar um pouco sobre como a arquitetura desses sistemas de informação geográfica funciona. De uma forma genérica, um SIG ele pode ser dividido em basicamente 3 camadas. Tem a camada mais externa, que é onde ocorre essa interface com o usuário, onde é especificado como o sistema é operado e controlado. Já em um nível intermediário, são apresentados esses mecanismos de entrada, processamento, visualização e saída dos dados. E no nível mais interno, existe esse componente do banco de dados geográfico que lida com os dados espaciais e seus atributos. Na figura são apresentados esses principais componentes de um SIG e como eles se relacionam. Então a gente tem esse componente de interface com o usuário, que é responsável por fazer essa interação entre o usuário e o sistema, que geralmente acontece ou através de linguagens de comando ou por interfaces baseadas em menus. E aí, nessa camada intermediária, a gente tem o componente de entrada e integração dos dados, que são usados equipamentos como, por exemplo, a digitalização em mesa ou digitalização ótica, que por instrumentos como no scanner. E nos SIGs mais recentes, eles já apresentam essa interface de integração que permite importação de dados de sistema de GPS. A gente tem também um componente de consulta e análise espacial, que é onde vai acontecer o processamento gráfico de imagens, operações topológicas, onde tem toda a parte de álgebra dos mapas, estatísticas, enfim. E a gente tem também um componente de visualização e plotagem. E aí, na camada mais interna, que é onde tem o banco de dados geográfico, como eu falei, são armazenados, recuperados esses dados geográficos e as informações descritivas também, que são os atributos não espaciais. Então, falando um pouco do armazenamento desses dados. Antes de existirem os bancos de dados geográficos, já existia uma maneira de armazenar esses dados, esse tipo de dado geográfico, mas era tradicionalmente realizado por meio de arquivos, só que essa alternativa vem sendo substituída, cada vez mais pelos bancos de dados, principalmente por apresentarem mais eficiência, no acesso e modificação quando se trata de grande volume de dados, mas também porque permite acesso multiusuário e além de ter essa capacidade de armazenamento muito maior. Então, já dentro da utilização de bancos de dados, a gente ainda tem mais de uma estrutura de armazenamento, principalmente 2 arquiteturas, em que uma delas é chamada de arquitetura dual, onde as informações espaciais elas continuam sendo armazenadas em arquivos, enquanto os componentes convencionais, que são esses atributos não espaciais, eles passam a ser armazenados em um banco de dados relacional. Essa solução ela apresenta dificuldade em manter a integridade entre as informações espaciais e não espaciais e também no controle e manipulação desses dados espaciais, além de ter várias desvantagens referentes ao processamento das informações, a interoperabilidade, entre outros fatores. A outra solução se chama arquitetura integrada, onde tanto os dados espaciais quanto esses componentes convencionais são armazenados no mesmo banco de dados. Dessa forma, é possível utilizar os recursos do SGBD para o controle e manipulação tanto dos dados geográficos quanto dos dados convencionais. Ele opera sobre todos os dados. Então, antes de começar a falar sobre como esses dados são representados, eu queria só falar um pouquinho sobre a diferença entre os conceitos de espaço absoluto e espaço relativo. No espaço absoluto, a gente precisa da localização mesmo dos objetos no espaço, que seria o exemplo da localização dos bairros de uma cidade, que a gente pode identificar através das coordenadas. Enquanto no espaço relativo, o que importa não é a localização dos objetos, e sim a posição relativa entre eles, que seria o caso de uma rede que conecta os distritos de uma cidade, por exemplo. Nesse caso, a localização de cada distrito não é armazenada, só as relações de adjacência que são armazenadas. Agora que a gente já tem em mente a diferença entre espaço absoluto e espaço relativo, a gente pode começar a falar sobre como são representados esses dados. No espaço absoluto, a gente tem a representação por geocampos e geoobjetos. O geocampo serve para situações que identificam o espaço de forma contínua e que algum fenômeno nesse espaço tem variações.
que seria, por exemplo, o mapa de vegetação, de altimetria ou dados recolhidos de sensores. O espaço é contínuo, mas dentro de cada ponto desse espaço existem valores diferentes para aquele fenômeno observado. Já na representação por geobjetos, o espaço é visto como um agrupamento de objetos singulares e distintos entre si, e dentro da fronteira de cada um desses objetos, os atributos são constantes, que seria, por exemplo, um mapa com as cidades de Santa Catarina. Cada objeto de cidade vai ter características específicas, atributos daquela cidade. Já no espaço relativo, a gente tem a representação pela estrutura de georredes. Nesse caso, o que a gente quer observar é a relação entre os objetos. Então, ela é uma estrutura com pontos no espaço, e esses pontos são conectados por linhas. Tanto os pontos quanto as conexões podem ter características específicas, atributos, né? E essa estrutura é utilizada para representar questões como o fluxo de pessoas ou materiais. Um exemplo seria a representação de uma rede de telefonia ou de água. Bom, e como funciona o banco de dados geográfico? Bom, para realizar a representação computacional dos espaços geográficos é usado o paradigma dos 4 universos. Esse paradigma distingue 4 passos entre o mundo real e sua realização computacional, como pode ser visto na figura, que é o universo ontológico, o universo formal, o universo estrutural e o universo de implementação. Este paradigma é uma forma de compreender que a transposição da realidade para o computador requer uma série complexa de mediações. Primeiro precisamos dar nomes às entidades da realidade, depois geramos modelos formais que as descreve de forma precisa, e a seguir escolhemos as estruturas de dados e algoritmos que melhor se adaptam a estes modelos formais. E finalmente fazemos a implementação num suporte computacional apropriado. Bom, o universo ontológico. Ele serve para responder à seguinte questão: que classes de entidades são necessárias para descrever o problema que estamos estudando? Como, por exemplo, tipos de solo, elementos de cadastro urbano, caracterização das formas do terreno, etc. E o universo formal, que responde a seguinte questão: quais são as abstrações formais necessárias para representar os conceitos do nosso universo ontológico? Como, por exemplo, o modelo entidade de relacionamento e o modelo OMTG, que é Object Modeling Technique para sistemas de bancos de dados geográficos. Bom, são exigidos uns requisitos mínimos para gerar um modelo de dados geográficos, sendo esses: fornecer um alto nível de abstração, representar e diferenciar os diversos tipos de dados envolvidos nas aplicações geográficas, tais como ponto, linha, área, imagem, etc. Representar tanto as relações espaciais e suas propriedades, como também as associações simples e de rede. Ser capaz de especificar regras de integridade espacial. Ser independente de implementação. Suportar classes georreferenciadas e classes convencionais, assim como os relacionamentos entre elas. Ser adequado aos conceitos natos que o ser humano tem sobre dados espaciais, representando as visões de campo e de objetos. Ser de fácil visualização e compreensão. Utilizar o conceito de níveis de informação, possibilitando que uma entidade geográfica seja associada a diversos níveis de informação. Representar as múltiplas visões de uma mesma entidade geográfica, tanto com base em variações de escala, quanto nas várias formas de percebê-las. Ser capaz de expressar versões e séries temporais, assim como relacionamentos temporais. Um dos modelos existentes no universo formal é o modelo MTG. Ele é orientado a objetos. Possui classe, herança, objeto complexo e método. Ele possui classes convencionais dos bancos de dados tradicionais. E possui também classes georreferenciadas, com objetos com representações espaciais, como geocampos e geoobjetos. Bom, e aqui a gente tem um exemplo do modelo MTG com as suas classes, com a classe georreferenciada, a classe convencional, a criação do geocampo e do geoobjeto referenciado à classe georreferenciada e seus vários objetos criados. Bom, e aqui é só para mostrar a diferença da classe convencional, que possui o nome da classe, atributos, operações, nome da classe, né, o tradicional dos bancos de dados, e aqui a classe georreferenciada, que possui o nome da classe, atributos gráficos, atributos e operações, sendo esses os atributos gráficos, né? Bom, e aqui mais um exemplo dos geoobjetos ou geocampos criados, né? Sendo a diferença entre geocampo e os geoobjetos é que geocampo é um fenômeno de variação contínua e geoobjeto é um fenômeno de variação discreta. Bom, agora vamos ao universo estrutural, o qual ele serve para responder a seguinte questão: quais são os tipos de dados e algoritmos necessários para representar os modelos e as álgebras do universo formal? Como, por exemplo, estruturas de dados geométricas, arquiteturas de SGBD-G, conversão de dados e interoperabilidade. Bom, uma das opções de estrutura de dados mais usadas é a estrutura vetorial, o qual ele consegue representar pontos, linhas, polígonos, ou seja, áreas, definidos por suas coordenadas cartesianas. Temos também as estruturas matriciais,
o qual nelas existe uma grade regular sobre a qual se representa célula a célula o elemento que está sendo representado. A cada célula é atribuído um código referente ao atributo estudado, de tal forma que o computador saiba a que elemento ou objeto pertence a determinada célula. E por último vem o universo de implementação, o qual é realizado a implementação de sistemas, fazendo escolhas como arquiteturas, linguagens e paradigmas de programação. Alguns exemplos dessas definições são o GraphGIS, que é um sistema de informações geográficas de código aberto, o PostGIS, que é uma extensão do PostgreSQL, e o Oracle Spatial and Graph, que é uma extensão do banco de dados da Oracle. Fora isso, é claro, o desenvolvimento de algoritmos específicos, linguagens de programação e etc. Bom, então quais são as implicações? A implantação de um SIG é bastante complexa. Além do custo do equipamento, existe também o custo envolvido em treinamento de todo o pessoal que vai operar o projeto. Também, dependendo do escopo e da finalidade, são necessários dados coletados com equipamentos especializados. Um SIG geralmente é composto não só por um hardware e software que armazenam e apresentam os dados em um mapa, mas também por pessoas que aplicam uma determinada metodologia para processar esses dados e gerar novas informações, novos conhecimentos. São necessários também profissionais com o conhecimento técnico específico nas áreas que abrangem o domínio dos dados, como geologia e sociologia, por exemplo. Os erros geográficos aumentam com os dados em maior escala também. A qualidade dos dados coletados afeta a precisão e os resultados do sistema final. A precisão e exatidão posicional são funções da escala na qual um mapa digital ou em papel é criado. Os dados não espaciais relacionados à localização podem também ser incorretos ou imprecisos, devido a erros dos mais variados tipos. Esses dados também podem ter graus variados de precisão. Outro mérito que é bom entrar é na violação da privacidade. A comunidade dos usuários ela não está limitada apenas a pessoas autorizadas. Então, existindo uma ameaça de segurança física com o uso mal intencionado dos dados e informações oferecidas pelos SIGs. Abriu um software aqui, tá? Chamado ArcGIS. Esse software, ele é pago, tá? Ele precisa ter licença. Mas existe, por exemplo, um aberto, né? Que todo mundo pode mexer no código, chamado QGIS. Então, o QGIS é um software livre, a pessoa pode baixar e fazer as consultas, fazer seus trabalhos, né? Mas nesse caso aqui a gente está mostrando pelo ArcGIS, que é um software que precisa de licença, tá? Mostrar, por exemplo, dentro desse banco de dados, eu coloquei UC, quer dizer unidade de conservação, então é um shape, é um arquivo vetorial que a gente colocou dentro do banco, chamado unidade de conservação, são todas as unidades de conservação do Brasil. Que dentro desse arquivo de unidade de conservação, que é um arquivo vetorial, ele tem uma tabela de atributos acoplada, que cada polígono contém informações, né? Então, nesse caso ali, assim, vai abrir uma tabela de atributos que tem o shape, o polígono, o nome da categoria, qual é a esfera, se é estadual, federal. A gente clicou num shape específico e ali mostra, né, qual é o código da ID, da UC, qual é a categoria, no caso uma estação ecológica, esfera federal. A gente está dando um zoom na área de Florianópolis, tá? Aqui na região de Florianópolis vai ficar branco, porque ele está carregando só um pouquinho, só alguns segundos. Já vai voltar o vídeo. Então, daí a gente vai clicar ali assim, ó. A gente clicou num shape que é da Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Então, tem outras informações acopladas a esse shape, né? A esse vetor. Então, tudo isso está atrelado no banco. Então, a gente abrindo a tabela de atributos de novo, a gente pode fazer outras informações, né? Obter outras informações. Quando a gente coloca ali em selecionar por atributos, a gente pode ter a opção, então, por exemplo, de clicar em esferas. Aí, clicamos igual e federal, ou seja, a gente está procurando todo o parque que é federal e ele vai selecionar em azul todo o parque que é federal. Tá? A gente está dando um zoom menos para mostrar.
tá? Então, isso é uma outra opção que está te fazer dentro de um banco de dados geográfico. For branco, que está carregando. Então, ali assim, ó, está selecionado. Então, a gente pediu para selecionar todas as unidades de conservação que forem federais, tá? Que tem estadual, municipal. E a gente pode exportar também, que é o que a gente está fazendo agora. Esses vetores, esses shapes. Então, no caso, ali exportou, foi como export output. Então, ó, a gente tirou todas as UCs e exportou só as que a gente selecionou, deu uma outra cor, roxo, e deu um OK, tá? Então, esse tipo de informação a gente conseguiu fazer também. Então, abrimos de novo a tabela de atributos desse shape que a gente exportou, e ali tu pode ver, ó, que vai aparecer então que foi exportado, né? Foi salvado todas as esferas federais que a gente selecionou, que a gente escolheu. Por exemplo, indo ali na seleção de atributos, selecionar todas as áreas de esferas federais em que a área for maior que 130 mil hectares, por exemplo. Daí o software vai selecionar, então, todas as unidades federais com área maior que 130 mil hectares, se a gente quiser saber essa informação.